Você já ouviu falar em prova testemunhal? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa importante prova para o direito do trabalho e vou dar algumas dicas também. Eu sou o Thiago Villanova, diretor jurídico do Villanova e Brandão Advogados, e você está assistindo mais um quadro do programa Entenda Direito da VNB TV. A prova testemunhal no direito do trabalho é uma prova importantíssima para comprovar fatos. Isso é, aquelas situações que não podem ser comprovadas por documentos. Portanto, a testemunha só deve dizer a verdade e aquilo que ela presenciou, jamais o que ela ouviu dizer ou terceiros presenciaram. Ela deve se ater ao que ela presenciou. Portanto, quando se inicia uma audiência trabalhista, a primeira coisa que o juiz pergunta é se a testemunha tem alguma relação de parentesco, de amizade ou inimizade com alguma das partes envolvidas. O juiz pergunta isso porque ela quer saber se essa testemunha ela tem algum interesse no resultado desse processo. Ora, se tem uma testemunha que é amiga do reclamante, do trabalhador, ela tem interesse em que ele ganhe essa ação, então ela não pode ser ouvida como testemunha. Para a Justiça do Trabalho, amizade para fins de prova testemunhal não é aquela relação de companheirismo, aquela relação no ambiente de trabalho em que um trabalhador tem uma relação ali sadia no ambiente de trabalho. Isso não é considerado relação de amizade para a Justiça do Trabalho. Relação de amizade para a Justiça do Trabalho são aqueles trabalhadores que têm uma relação de confiança, um frequenta a casa do outro, viajam juntos, vão a festas juntos, um vai no aniversário do outro. Essa é a relação de amizade entendida pela Justiça do Trabalho. Aquela relação profissional não é entendida como uma relação de amizade de modo a impedir o depoimento da prova testemunhal. Nesse caso de grau de parentesco ou de relação de amizade, essa testemunha não pode ser ouvida, ela é ouvida como um informante. E no caso o informante não tem o mesmo peso probatório de uma testemunha. Por quê? Porque a testemunha assume o compromisso, antes de iniciar o seu depoimento, de falar a verdade. E se por alguma razão ela não fale a verdade no seu depoimento, ela pode se caracterizar o crime de falso testemunho. Então, antes de iniciar o seu depoimento, o juiz deve advertir que ela só deve falar a verdade. Se a testemunha não se lembrar de algum fato, não se recordar, ela deve dizer simplesmente: olha, eu não recordo, não estou me lembrando. Ela não pode inventar aquilo que ela não viu. É muito importante a testemunha ter em mente que essa audiência em que ela será ouvida é uma audiência em que o juiz vai colher o seu depoimento para ele entender como aconteceu, como ocorreu aquela relação trabalhista entre empregado e empregador. Então, muitas das vezes o juiz é um humano, ele pode estar num dia nervoso, pode acabar sendo um pouco ríspido com a testemunha, com as partes. Então, isso não deve deixar a testemunha nervosa de alguma forma. Tem juiz que está mais tranquilo para fazer essa audiência. Então, cada juiz tem uma condução diferente na audiência. É importante que a testemunha tenha em mente isso, para que ela não fique nervosa e isso acabe atrapalhando o seu depoimento. Portanto, o juiz, quando estiver tomando o seu depoimento, ele quer saber se, por exemplo, aquela parte fez uma hora extra, se aquela parte tirava férias, se ela fazia adicional noturno, adicional de insalubridade, que nesse caso seria corroborado por uma prova pericial. Isso significa dizer que o juiz ele quer saber o que aconteceu e a testemunha deve simplesmente responder aquilo que foi perguntado pelo juiz pelas partes. É importante também que a testemunha entenda o papel do advogado da parte contrária. O advogado da parte contrária, ele tem o direito de fazer perguntas a essa testemunha. Essas perguntas são dirigidas ao juiz e o juiz faz a pergunta para a testemunha. Então o papel desse advogado da parte contrária é tentar confundir a testemunha, induzir essa testemunha a erro. O papel dele é fazer com que a testemunha fique nervosa, caia em contradição. Então é muito importante, quando você for fazer um depoimento na Justiça do Trabalho, que você fique tranquilo no seu depoimento, que você
entenda o papel do advogado da parte contrária, que está ali tentando te confundir, deixar você nervoso, para que isso te deixe mais tranquilo no seu depoimento, de modo que você consiga relembrar e relatar todos os fatos ali importantes para o julgamento dessa ação. Agora, por fim, eu vou dar algumas dicas se você for testemunha na Justiça do Trabalho, para que o seu depoimento corra da melhor forma possível. A primeira dica é que você chegue com 30 minutos de antecedência daquele horário marcado. Assim você não corre o risco de, por exemplo, ter algum problema no trânsito, na sua chegada ao tribunal. A segunda dica é que você leve os seus documentos pessoais junto com a sua carteira de trabalho. Isso porque se você estiver prestando algum depoimento sobre um determinado empregado que você trabalhou naquela empresa, você deve comprovar que você também foi funcionário daquela empresa e o período que você trabalhou, porque o seu depoimento ele está pautado no período em que você trabalhou nessa empresa, por isso é muito importante essa comprovação. O terceiro ponto é que você deve conversar com o advogado da parte que lhe intimou, lhe convidou para ser testemunha. Isso para você saber qual o objetivo dele naquela ação, quais os principais pontos. Ou seja, se ele está pedindo um adicional de periculosidade, se ele está pedindo hora extra, se ele está fazendo um pedido de assédio moral no ambiente de trabalho. Isso é importante você saber para que você paute o seu depoimento de acordo com o objeto daquela ação. A quarta dica que eu dou para você é que você só deve responder aquilo que lhe for perguntado. Se o advogado da outra parte, se o advogado do reclamante, se o juiz faz alguma pergunta, responda objetivamente o que ele perguntou. Se você não souber, você diga que você não se lembra, não se recorde. Evite falar aquilo que você não presenciou para não ter problema com relação à questão de contradição. E a quinta e última dica é você, durante o seu depoimento pessoal, você não pode se comunicar com nenhuma das partes, nem reclamante, nem reclamado, nem os advogados dessas partes. Você deve responder apenas aquilo que o juiz lhe perguntar. Portanto, evite a conversa paralela e também evite cair em provocação da outra parte, como eu falei aqui, a intenção da parte contrária de uma reclamação trabalhista é tentar confundir a testemunha, fazer com que ela fique nervosa, caia em contradição, esqueça os pontos principais do seu depoimento. E aí, você entendeu como funciona a prova testemunhal no direito do trabalho? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Seja um cidadão consciente, entenda seus direitos.